Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O tema da palestra que eu preparei, rezei, a pregação que nós vamos fazer essa manhã, é exatamente isso que já foi anunciado. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas assim que eu pisei aqui no palco e vi vocês, a palavra que me veio, que ilumina aquilo que nós vamos pregar nessa manhã, é Jesus olhando para a multidão, se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. O que quer dizer ser ovelha sem pastor? Por que é que os jovens hoje estão como ovelhas sem pastor? Não é por falta de pastores na igreja, porque graças a Deus os nossos bispos, os nossos padres são pastores, mas existe alguma coisa que está acontecendo que nós estamos como ovelhas sem pastor. E o que quer dizer ovelha sem pastor? Vamos lá, vamos esclarecer essa ideia para você entender. Veja, quando a gente pensa num rebanho de ovelhas, a gente pensa sempre uma imagem do campo, bonita, o sol, as ovelhas pastando, os passarinhos nas árvores, e um pastor ali sentado na sombra da árvore, tocando a sua flauta, cuidando das ovelhas. E essa é a ideia que nós temos de ovelhas e de pastores. Só que acontece o seguinte: quando Jesus se compadeceu olhando para o povo, porque eram como ovelhas sem pastor, se nós formos olhar no contexto do Evangelho, Jesus está dizendo o seguinte: os pastores de Israel, lá da época de Jesus, que eram os chefes dos judeus, os sumos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, não estavam cuidando do rebanho. E o rebanho estava sendo dilacerado, o rebanho estava sendo atacado pelos lobos. E aí Jesus então se apresenta como o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que está disposto a derramar o sangue dele para salvar as ovelhas. Vejam só, meus irmãos, essa é a situação nossa. Se nós não ouvimos a voz de Jesus, que é o bom pastor, se nós não estamos ouvindo Jesus que nos fala, nós seremos levados pelo lobo, pela mentira, por Satanás. E é assim que está a juventude longe de Jesus, o bom pastor. A juventude longe de Jesus ouve a mentira. Como é que tudo isso começou? Tudo isso começou com a mentira da serpente. Um belo dia, Eva, lá no paraíso, não tinha muito o que fazer. Não tinha inventado ainda o shopping center naquela época. E a Eva não podia passear no shopping. Então ela estava passeando no jardim e ela não tinha com quem conversar. E veio então a serpente. E a serpente diz: e aí, Eva, quais são as novidades? Ah, não tem novidade nenhuma, conta você para mim uma novidade. Olha, menina, você não sabe, eu ouvi uma fofoca da grossa. O que é que foi? Conta para mim, conta, eu quero saber. Olha, eu ouvi falar que Deus
proibiu você e o Adão de comer de todas as árvores do paraíso. Aí a Eva olhou para a serpente e disse: mas esse povo é fofoqueiro. Olha que maldade, que povo mais língua de trapo, mas que coisa horrorosa, como que fazem isso? Deus disse que a gente podia comer de todas as árvores, menos dessa daqui. É só essa. Como o povo aumenta as coisas. Povo fofoqueiro, dizendo que Deus proibiu tudo. Ele não proibiu tudo, proibiu só essa árvore aqui, porque diz que é venenosa, se a gente comer a gente morre. Aí a serpente olhou para Eva e disse assim: e você acreditou? Claro que acreditei, Deus é bom. Olha, eu não quero criar intriga não, mas não vou falar para você não, porque você vai ficar chateada. Não, conta. Não vou contar não. Conta. Não, começou, agora vai ter que terminar. Começou a contar, agora vai ter que ir até o fim. Conta para mim. Aí a serpente foi e contou: se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. E Eva acreditou na mentira. Vejam que tudo começa não ouvindo a palavra de Deus, mas não porque Deus não falou. Deus falou. Deus disse perfeitamente para Adão e Eva: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Acontece que Eva preferiu acreditar na propaganda enganosa da serpente. Satanás, diz a Sagrada Escritura, é o pai da mentira. Meus queridos, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, não por culpa de Deus, porque Deus fala, mas por rebeldia nossa, nós caímos na mentira da serpente, e a serpente vai nos levando de morte em morte, de miséria em miséria, de desgraça em desgraça. Eu não preciso ilustrar isso, basta você olhar para a sua vida. A palavra de Deus disse para você: não caia no vício da droga, da bebida. Mas você prefere acreditar na mentira da serpente, você prefere acreditar nos seus companheiros, você prefere acreditar na propaganda do traficante. Não, mas imagina, são somente drogas recreativas. Uma maconhazinha não mata ninguém, afinal das contas, pensa bem, olha só, o seu pai e a sua mãe, quando seu pai e sua mãe estão estressados, eles vão ao psiquiatra e tomam Rivotril. Olha a bula desse medicamento, olha os efeitos colaterais, olha a desgraça que é. Eu estou falando do Rivotril como um exemplo, você coloca qualquer outro medicamento, tá? Não estou fazendo nem propaganda contra, nem a favor do Rivotril, só estou dando um exemplo, estou exemplificando. Olha lá os efeitos colaterais. Eles ficam estressados, eles ficam deprimidos, tristes, ansiosos, não conseguem dormir.
vão ao psiquiatra e passam uma bomba de um remédio de tarja preta. Não precisa de nada disso. Você fuma o seu baseado, uma maconhazinha, custa nada, você fica de boa, não precisou pagar a consulta do psiquiatra, né? A maconha está muito mais barata do que esses remédios de tarja preta, e você ficou numa boa. Qual é o problema? É porque colocaram um preconceito na sua cabeça. Essa sociedade burguesa dos nossos pais, eles aceitam medicamentos de tarja preta e só vivem deprimidos. Não aceitam uma drogazinha recreativa que deixa a gente legal, sem estresse, numa boa. E você então acredita. Você acredita na serpente. Porque afinal das contas, o traficante é ele que quer o seu bem. Seu pai e sua mãe não querem o seu bem. Seu pai e sua mãe que estão dizendo que você não deve consumir aquilo, são seus inimigos, entendeu? Seu pai e sua mãe não merecem confiança. Gente boa, boa praça, cara legal, que não está ganhando nada. Ele não está ganhando nada. É gente boa, meu amigão do peito. Ele até me deu umas maconhas de graça, cara. As primeiras doses ele deu legalzão de graça. Amostra grátis. Ele é amigão. Agora Jesus Cristo não é meu amigão. Jesus Cristo que me fala para viver a sobriedade. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, está ao vosso redor, procurando a quem devorar. Jesus Cristo que me diz isso, Ele é um mito, uma ideologia inventada pela Igreja Católica para manter o status quo. Jesus Cristo é um mito do passado, é uma mentira inventada por esses padres manipuladores, principalmente, né, esses padres assim, mais conservadores, mais fechados, que não são abertos ao mundo moderno. Eu não vou acreditar no que a Bíblia está dizendo. Eu não vou acreditar que Deus é meu amigo e que está dizendo, cara, pare de se maltratar, pare de se fazer mal, pare de se autodestruir. Não, amigão é o traficante, porque afinal ele não está ganhando nada com isso. Esse é amigo, entendeu? Aí você olha para as pessoas que entraram nessa onda das drogas recreativas, quando as drogas recreativas já não recreiam mais e ficaram drogas entediantes, e aí você tenta um negocinho mais, né? Mais arrojado, mais valente, mais corajoso. Vamos lá, tenta outra aqui, tenta essa balinha, vai, experimenta, e aí você vai experimentando. Quando você vai ver o resultado final, aquele jovem já não é um jovem, é um pedaço de ser humano.
Claro que ele não está estressado, ele não está nem ali. O cara não está lá, ele está assim: "Ei, pessoal, tudo bom? Aí, ó, você está contente?" "Pô, meu, ó, alegria, ó. Tudo bem. Ontem eu tive uma bad trip, mas hoje eu espero ter uma viagem melhorzinha, né? Quanto é 2 mais 2? 2. Assim, inteligência, assim, uma inteligência fantástica. Ele vai ser pós-doutor em Harvard, né? Quanto é 2 mais 2? 2. 1. Depois do 1 vem o 3, o 4. É inteligente, né? Porque a droga não afeta nada a sua inteligência. Não afeta nada. Porque é só gente boa. Você não está vendo que você está sendo dilacerado, que você está sendo mordido e estraçalhado. O lobo mordeu você e está rasgando as suas carnes com a mentira, porque você é ovelha sem pastor, porque você não quer ouvir a voz do pastor. Você acha que o lobo é seu amigão, como Eva achou que a serpente era boa praça, era gente legal, era de boa. Agora, isso daqui que eu estou colocando para você, ao longo dos séculos vai ficando mais sofisticado. Claro. Quando você entra na universidade, e não precisa nem entrar na universidade, já na escola isso já acontece. Por exemplo, eu fui agora recentemente a Portugal, não é? O que é que nós brasileiros aprendemos a respeito das navegações portuguesas? O que é que nos ensinaram na escola? É evidente, inicialmente você vai lá e aprende de papai e de mamãe, se é que papai e mamãe ensinou alguma coisa para você. Você aprende de papai e mamãe que os portugueses, desbravadores dos mares, corajosamente enfrentaram os perigos, descobriram o Brasil e trouxeram para o Brasil a civilização e a fé cristã. É isso que nos ensinaram durante séculos. Aí chega um professor na sala de aula e diz assim: é isso que você acredita? Mas você precisa ser mais crítico. A verdade, meu querido, ela não existe. Não existe verdade. O que existe é um discurso de interesse. Você tem que entender o seguinte: quem está ganhando com isso? Se alguém está tentando passar uma mensagem para você, você assiste lá a TV Canção Nova, você assiste o site padrepauloricardo.org. Esse pessoal, eles estão querendo enganar você. Quando você ouve um padre falar, quando você ouve um pregador falar, você tem que ser crítico e você tem que perguntar: quem está ganhando com isso? É claro que Portugal não se lançou aos mares para evangelizar coisa nenhuma. Eles fizeram investimento porque aquilo era mercantilismo e eles tinham o interesse de
ir buscar especiarias na Índia para comerciar na Europa e ficarem ricos. Tinha um interesse capitalista por trás. Eles vieram explorar, escravizar e oprimir o povo brasileiro, e portanto os portugueses não fizeram outra coisa a não ser oprimir o Brasil. É o interesse. Eles vieram buscar o nosso ouro, eles vieram buscar a nossa madeira, eles vieram buscar as nossas riquezas para ficarem podres de rico. Se você acha que eles vieram aqui evangelizar, você é um ingênuo. Você tem que ser crítico. O professor que diz que a verdade não existe, o que existe é somente interesse por trás, e interesse econômico, me desculpem dizer, esse professor é um idiota. Por quê? E vou dizer por quê. Calma, aplaude depois, espera lá, deixa eu dizer por quê que esse professor é um idiota. Veja só, o professor chega e diz assim, e se você acredita nele, você é mais idiota do que ele. Por quê? Veja só, se ele diz, não existe verdade, tudo tem um interesse por trás, o mínimo que você pode dizer para esse professor é o seguinte: professor? Ô professor, é verdade, professor, que não tem verdade, só tem interesse por trás? Então diz uma coisa, ô professor, que interesse que você tem me contando isso? Se não existe verdade, só existe um jogo de interesses, eu quero saber, seu vagabundo, o que é que você está ganhando me contando essa lorota? Porque é evidente que o discurso é autocontraditório. Agora vamos falar das navegações portuguesas, para vocês entenderem como esse discurso não tem cabimento. Vamos lá, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu desenvolvi um avião que ainda está em fase experimental, e é o seguinte, esse avião decola, ele chega no outro lado do planeta, e só que acontece que até agora, nas experiências que nós fizemos, de cada 3 aviões, um cai. Ou seja, você tem 33% de chance de que o seu avião vai cair. Então eu proponho para você embarcar no avião comigo, para a gente ir ali na China comprar canela, cravo da Índia, as especiarias. Vamos comprar seda, canela e cravo. Topa? Não vai querer embarcar? Gente, me diga uma coisa, quem é que entraria numa caravela no porto de Lisboa, sabendo que de cada 3 caravelas, uma nunca voltava? Esse era o percentual para ir buscar canela na Índia. Me desculpa, eu como a papa sem canela. Eu prefiro ficar em casa e não ter canela. Para que eu precisava entrar numa expedição horrorosa, passando perigos do barco afundar, perigos de enfrentar corsários, piratas, tubarões, uma desgraça. Centenas e centenas de pessoas morrendo para ir buscar cravo, canela na Índia. Tenha santa paciência, não precisa fazer isso. Eu chamo a Gabriela, cravo e canela, e pronto, está resolvido o problema. Não precisa eu me matar. Agora vocês vejam como nós estamos num mundo de mentiras. É evidente, os investimentos com as navegações portuguesas foram investimentos semelhantes
aos investimentos da NASA, com um risco altíssimo. Por que os portugueses fizeram isso? Os portugueses fizeram isso porque eles tinham fé, meus queridos. Claro que também tinham um projeto político, e claro que também, se nesse processo desse para pegar alguma coisa que ressarcisse o investimento feito, ou seja, riquezas, é evidente que ninguém é idiota. Mas a razão de ser não foi dinheiro, porque ninguém sobe num avião com 30% de possibilidade do avião cair por causa de dinheiro nenhum nesse mundo. Os portugueses se lançaram ao mar porque eles tinham fé e sabiam que precisavam dilatar a fé e o império, como diz Camões. Por quê? Porque o reino de Portugal foi inventado por Deus para evangelizar o Brasil. Você sabia disso? Deixa eu contar para você a história do primeiro rei de Portugal. Vou contar isso, e você vai dizer, mas isso não tem nada a ver, o Padre Paulo está dando aula de história. Não estou dando aula de história, eu estou salvando a sua alma. Espera aí que você vai entender. Espera. Espera que você vai entender. O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, ele não era rei. Ele estava fazendo uma patrulha lá no sul de Portugal para ver como é que estava a história dos árabes, dos mouros, que toda hora estavam criando confusão. E ele estava com uma pequena patrulha. De repente, os batedores dele vêm com a notícia: o Afonso Henriques fedeu. O que é que foi, cara? Conta para mim. Estamos lascados. O que é que foi? Tem uma tropa de muçulmanos árabes ali do outro lado, 5 vezes maior do que nós. Vamos bater em retirada. Cai fora. Vazou. Hashtag partiu Afonso Henriques. Fui. Mas o Afonso Henriques foi rezar. E quando ele rezou, apareceu Jesus crucificado para ele, falando com ele. Isso é tão verdade que até hoje, no escudo de Portugal, tem o sinal das 5 chagas de Cristo. As 5 chagas de Cristo estão no escudo de Portugal por causa desta visão de Afonso Henriques, que foi o que fundou o reino português. Hoje é república, mas o reino de Portugal foi fundado por uma visão de Jesus. Afonso Henriques saiu da tenda dele, estava lá no acampamento. Não era acampamento PHN, mas era acampamento. Ele saiu da barraca dele. De repente, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo em pessoa, crucificado lá na frente dele, vivo, falando com ele. Afonso Henriques se ajoelhou e disse assim: Jesus, eu estou adaptando a conversa, né? Vocês estão entendendo que eu estou adaptando o português do século XII para o português PHN. Então, o Afonso Henriques chegou para Jesus e disse: Jesus, leva mal não, tá de boa. Só que é o seguinte, não precisa aparecer para mim não, cara. Por que você não aparece lá para os árabes e converte eles? Era mais produtivo. Ia ser mais legal se você aparecesse para os árabes, porque eles se convertiam e não vinham contra nós, a gente não ia morrer. Aí Jesus disse para o Afonso Henriques: esquenta não, cara, fica de boa aí. É o seguinte, velho, você vai combater contra eles. Jesus,
mas eles são 5 vezes mais. Não tem problema, você vai ganhar, eu garanto. E quando você ganhar, os seus soldados vão ficar tão entusiasmados que eles vão proclamar você rei. Eu sei que você tem fidelidade lá para o rei de Castela, mas faz o seguinte, por humildade e modéstia, você vai querer rejeitar. Eu estou te dizendo, estou aparecendo aqui para você para te dizer, você vai ganhar, os seus soldados vão querer que você seja rei, aceite. Porque quando você aceitar ser rei, eu vou fundar o seu reinado em bases sólidas e você vai levar o meu nome, o nome de Jesus, para povos desconhecidos. É nós na fita. Jesus pensou em você. Jesus pensou em mim. Portugal existe e foi fundado para levar a fé aos brasileiros e aos outros povos que foram evangelizados. Logo depois veio Dom Diniz, e Dom Diniz reformou a ordem dos templários e fez a ordem de Cristo, e a ordem de Cristo depois começou a fazer as pesquisas de navegação junto com o infante Dom Henrique, e depois de muitos investimentos, o infante Dom Henrique era um dos homens mais ricos de Portugal. Quando ele morreu, ele estava endividado de tantos investimentos que ele fez, porque eles queriam levar a fé aos povos desconhecidos, e o Brasil foi descoberto. Quando no dia 21 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto, os portugueses, quando puseram os pés em nossas praias, no dia 23 de abril, a primeira coisa que fizeram foi celebrar a Santa Missa, o sacrifício do Calvário. Ali começou a história de salvação de nossa pátria. E nós estaríamos ainda na barbárie se não tivéssemos recebido a fé. Vejam, 2, 3 meses atrás aconteceu e foi notícia no meu estado, o estado do Mato Grosso. Uma mãe índia, de seus 14 anos, entrou em acordo com a avó da criança, que tinha lá seus 30 anos, e com a bisavó da criança, que tinha lá seus 45 anos, para que quando a criança nascesse, tentaram várias vezes o aborto através de chás e coisas. Como não tinham as técnicas necessárias para fazer o aborto, combinaram de a criança nascer, e a criança foi enterrada viva. Existe vídeo na internet do resgate feito pela Polícia Militar do Mato Grosso, que recebeu a denúncia, procuraram no quintal, encontraram o lugar onde a criança tinha sido enterrada viva, resgataram a criança, levaram a criança para a UTI e a criança está viva com a graça de Deus, resgatada. Eu não estou condenando essas mulheres indígenas. Eu estou dizendo que é desta cultura que nós fomos salvos. E é para esta cultura que nós estamos arriscando voltar. Procure na internet o vídeo da indiazinha enterrada. É impressionante. Nós ficamos revoltados de ver uma coisa daquelas. Sabe por quê? Porque a gente vê o rosto da criança. Mas o aborto não é diferente.
E no entanto, estão dizendo que nós, cristãos, católicos, evangélicos e até mesmo os espíritas, que também são contra o aborto, que nós que temos religião e que seguimos a moral cristã, que nós estamos oprimindo as mulheres. Acontece o seguinte: a gente tem que lembrar que aquela índiazinha enterrada também era mulher e que ela também precisa ser salva. Não existe somente a mãe grávida que é mulher, existe a criança dentro do útero da mãe que é igualmente mulher. Portanto, nós cristãos lutamos pelo direito das mulheres, mas de todas elas, não somente as que nasceram, as que não nasceram também. Agora a gente ouve o discurso, supostamente, né? E cai nessa conversa, que é o direito das mulheres. Sim, mas nós somos a favor do direito das mulheres todas, inclusive as que não nasceram. Vejam, essa é a graça de ter uma cultura cristã. E nós estamos numa democracia e queremos o direito de continuar dizendo para as pessoas a verdade, dizendo para as pessoas aquilo que todo mundo vê. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Deus está falando, mas os servos não estão querendo escutar. Nós estamos preferindo escutar a conversa da serpente, as mentiras do lobo, e por isso somos como ovelhas sem pastor. Ao invés de escutar o catequista, ao invés de escutar o pregador que me diz a verdade do evangelho, eu prefiro escutar o traficante. Eu prefiro escutar gente que está me levando para a destruição. Então, como é que nós podemos fazer para escutar o evangelho? Vamos lá, vamos ser bem objetivos. Agora, precisamos amarrar o que eu estou dizendo numa coisa prática, para que você vá com uma mensagem prática. Veja só, esses dias eu descobri num catecismo antigo, é um catecismo lá de 1900 e bolinha, né? 1940, alguma coisa assim, escrito por um padre tcheco chamado Padre Spirago. Tudo bem, é um catecismo antigo. Só que eu, dando uma folheada naquele catecismo, encontrei um negócio que eu fiquei assim, de boca aberta. Eu disse assim: poxa vida, por que que ninguém disse uma coisa tão óbvia? Nunca ninguém me disse isso. E nunca encontrei isso em catecismo nenhum, só encontrei isso naquele lá. Ele disse assim: o Espírito Santo está presente na humanidade inteira, porque Deus quer falar com a humanidade inteira. E as duas formas mais comuns de o Espírito Santo agir na vida da pessoa, dos pagãos, dos que nunca ouviram falar de Cristo, as duas formas mais comuns do Espírito Santo agir na vida de uma pessoa são as seguintes, 2 pontos, número 1, número 2, atenção agora que você vai se surpreender. Qual é a primeira forma do Espírito Santo agir na vida de uma pessoa? Chama-se desgraça. Ué, como assim? Calma. E a segunda forma é a pregação do evangelho. Se você for refletir, isso é a coisa mais verdadeira do mundo. Deixa eu explicar. Vamos pegar a parábola do filho pródigo.
O filho pródigo estava numa boa. Pai, dá a parte que me cabe na herança. E ele pegou o dinheiro e saiu. E foi gastar o dinheiro dele numa rave, lá, né, com a moçada. Lá estava ele na rave, etc e tal, rolando uma droga legal, sexo livre, todo mundo muito bom, todo mundo muito legal, até que acabou o capital. Ele fez um investimento na festa, mas dinheiro e festa tem fim e tem limite. E aí, ele ficou na pior e teve que ir atrás do emprego. Como ele não tinha se preparado para trabalhar, ele queria viver só dos rendimentos de papai, ele arranjou um subemprego cuidando de porco, passando fome, mal pago. Ele quis comer a comida dos porcos. Sabem como é o nome disso? Chama-se desgraça. No momento da desgraça, ele caiu em si e uma palavra falou dentro do coração dele: pô, cara, os empregados do meu pai estão melhor do que eu, vou voltar para casa. Vejam, o que aconteceu com o filho pródigo? Desgraça e palavra, as duas coisas. Acontece o seguinte: enquanto ele estava na festa, enquanto ele estava na rave, enquanto ele estava nas drogas, enquanto estava nas meninas, enquanto estava no prazer, ele não ouvia a palavra de Deus. Deus está no seu coração querendo falar, mas acontece o seguinte: a humanidade não presta atenção. Por quê? Porque o barulho da rave está muito alto. Deus é uma brisa. Hoje é dia de Santo Elias, o profeta. Deus se revelou a Elias numa brisa suave. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no furacão, Deus não estava na tempestade, Deus não estava na rave, Deus não estava no barulhão, Deus não estava no trio elétrico, Deus não estava no carnaval, Deus estava num sussurro. Mas se você está com a caixa de som, com milhares de decibéis no seu ouvido, onde até as paredes tremem, de tão alto que é o negócio, você não vai ouvir Deus. Porque Deus está sussurrando e dizendo: filho, volta para casa, para com isso, eu te amo, volta para casa. Deus não vai gritar, Ele vai sussurrar. E você só vai prestar atenção na voz dele quando a desgraça acontecer da caixa de som queimar. Quando acabar a energia e fizer silêncio. O Espírito Santo age na vida das pessoas permitindo desgraças. Deus não manda desgraça, mas Ele permite. O filho pródigo, não foi Deus que gastou o dinheiro dele, foi ele que fez a desgraça de consumir toda a herança do seu pai. O filho pródigo, ele mesmo fez a sua desgraça. Só que o Espírito Santo permite que você caia na real, como o filho pródigo caiu. Quando você vê a sua vida numa situação horrível, este é o momento que você está pronto para ouvir a voz que está falando dentro de você.
Eu sei que tem um padre careca no palco falando coisas muito incômodas para você ouvir. Mas isso está incomodando não porque eu estou falando, mas é porque eu estou fazendo você ouvir a voz dele que sussurra aí no seu coração. Você sabe disso. É Ele, é o ressuscitado, é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o Senhor ressuscitado, quem está fazendo o convite. Então você, para ouvir a voz de Deus, você precisa parar de fugir do seu coração. Você precisa se dar conta da miséria na qual você se encontra. Você quis seguir o mundo. Você quer estar na moda. Todo mundo faz assim. Você está na onda do todo mundo. Qual é a sua vibe do momento? A sua vibe está indo com todo mundo? Muito bem. Eu quero ir contra a corrente e dizer para você, você não precisa ser egoísta como todo mundo. Eu convido você a amar, a dar a vida. Ouça Deus que está falando no seu coração. Deus é amor. E exatamente porque Ele é amor, não dá para você ficar assim. Tem gente que não entende a mensagem do Deus de amor e de misericórdia. Tem gente que fala assim: ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, tá de boa, Deus vai perdoar tudo, eu posso aprontar, eu posso fazer, eu posso acontecer, porque Deus vai me perdoar. Mas você não vê que não tem cabimento a pregação a respeito de um Deus de amor gerar um egoísta safado como você? Se Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, amém? Deus é amor, amém? Deus é misericórdia, amém? Então, você, para ser filho dele, precisa amar e renunciar a esse egoísmo. Ele está convidando você, Ele está dizendo: mude de vida. E cuidado, o contrário do amor não é necessariamente o ódio, que você diz assim: ah, eu amo, eu não odeio ninguém. Claro, né? Maconhado do jeito que você está até atordoado, não vai odiar ninguém. O contrário do amor, muitas vezes, é usar e jogar fora. Você usa as pessoas e joga fora. As pessoas usam você e jogam fora. Você não tem aliança de amor com ninguém. Amor, deixa eu dizer para você o que é amor. Amor é uma aliança de sangue que diz: está doendo, mas eu não desisto de você. É isso que Jesus fez conosco. Olhe para a cruz de Cristo. Ele está dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança. Ele está dizendo: está doendo, eu estou sofrendo, mas eu vou até o fim, eu não desisto de você. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Qualquer uma. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Pensaram? Atenção agora, hein? Padre Paulo vai manifestar os seus poderes telepáticos.
Eu vou adivinhar, atenção, atenção, atenção. Pensa numa pessoa que você tem certeza que amou você. Vai, pensa, pensa, pensa. Pensa no nome dela, vai, 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 pensa. Já sei. Não, não precisa de poderes telepáticos. Qualquer um sabe disso. Esta pessoa sofreu por você, sim ou não? Aplauda essa pessoa. Só que o que acontece é o seguinte: você não quer sofrer por ninguém. Deixa eu dizer para você, se você não quer sofrer por ninguém, você não quer amar ninguém. Você vai morrer sozinho com as suas feridas e as suas carências infantis e imaturas. Só ama quem faz uma aliança de amor. Só ama de verdade quem diz: está doendo, mas eu não desisto de você. Nós não podemos desistir uns dos outros e temos que levar uns aos outros para o céu. Nós precisamos nos ajudar a ir para o céu. Esse é o nosso caminho. Nós precisamos derramar o sangue para levar aquelas pessoas que nós amamos para o céu. Essa é a nossa vocação. Jesus olhou para aquela multidão e viu que eram como ovelhas sem pastor, sendo agarradas e dilaceradas pelo lobo do egoísmo, da morte, da destruição. Jesus olha para você e vê que você é ovelha sem pastor porque não está ouvindo a voz de Jesus. Você está se machucando, você está se fazendo mal. Eu sei que as palavras que eu pronunciei hoje podem ter doído em você, porque você está vendo a miséria da sua vida. Quem sabe você está fazendo sexo fora do casamento. Quem sabe você até já praticou aborto. Quem sabe você está usando drogas recreativas. Ou quem sabe o recreio já acabou e você já está em drogas mais pesadas. Quantas namoradas você já perdeu por causa do seu egoísmo? Quantos namorados você já perdeu porque você não quer pagar o preço de sofrer pelos outros? O quanto da sua família você já perdeu? Já perdeu o relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Você se sente livre, mas na verdade ninguém se importa com você e você não se importa com ninguém. Você tem ouvido a serpente. Você quer ser livre, 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 livre. Mas chegou o momento em que o filho pródigo precisa se dar conta que isso não é liberdade. Isso é uma escravidão esmagadora. Eu vou me levantar. E eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu prefiro ser escravo na tua casa do que livre longe de você. Eu vou me levantar e vou dizer
É verdade, eu não estou sofrendo por ninguém, mas dói muito mais não ter ninguém. Eu sou egoísta e sozinho. Jesus sofreu por você. E se você está aqui, outras pessoas sofreram por você. Você vai esperar o quê? Uma brisa suave, uma voz mansa no seu coração está dizendo assim: filho, filha, volta para casa. Vamos fazer uma aliança de amor. Eu sofri por você, sofre por mim também. E vamos juntos sofrer uns pelos outros, pagar o preço da salvação e nos ajudar a ir para o céu. Gente, essa é a frase com a qual eu quero concluir essa palestra, essa pregação. Tem um céu lindo esperando por nós. Tem um céu maravilhoso esperando por nós. Creia nisso. Não creia na serpente. Não creia na mentira. Vá ficando de pé. E vá dizendo assim: eu creio. Eu creio na aliança de amor. Eu creio na aliança de amor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo escuta. Tua serva escuta. Mesmo que vá doer. Mesmo que vá doer. Mesmo que eu tenha que mudar de vida. Mesmo que eu tenha que mudar de vida. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor com grande alegria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.